Cara, eu acho que a generosidade, ela sempre vai começar no pouco, né? Uhum. Eu acho que ninguém constrói algo relevante sem ser generoso. Sim. E a partir do momento que ele fala assim, nossa, eu já tenho muito, agora eu vou começar a ser generoso. Uhum. Eu acho que sempre é o contrário. A pessoa dá o passo de fé na generosidade mesmo sem ter grandes resultados, Sim. né? E quando ela chega lá, na verdade, ela já teve seu coração testado antes, quando ela tinha pouco. Então é Sim. entendendo esse princípio, né, que a minha generosidade, ela sempre vai ter que começar no pouco. Sabe, eu Cara, nunca muito posso bom. esperar eu ter muito resultado Uhum. para eu querer começar a ser generoso, É verdade. né? Então, eu acho que é entender esse princípio, entender que na verdade isso é um teste, Uhum. né? Teste de caráter, teste do meu coração, quanto que ele tá alinhado, né? Sim. Entendendo que a natureza de Deus, ela é uma natureza generosa. É. Eu vi uma frase uma vez que eu acho que faz muito sentido para isso. Que aquilo que nasce gigante é monstro. Só monstro nasce gigante. Que o reino de Deus ele é semelhante a uma semente. Então, tudo, até mesmo a generosidade e a nossa plataforma para manifestar a generosidade, ela tem que começar pequena. Começa. Se, por exemplo, a generosidade em dinheiro. Você vai começar sendo generoso com os seus 5, com os seus 10, com os seus 15 reais. E conforme a gente submeter essa plataforma de generosidade para Deus, ele vai expandir isso, né? Porque o reino de Deus é o princípio da semente. É algo que começa pequeno para se tornar grande, para se tornar mega. E a sobra não expressa honra, né? Sim. Então, você dá aquilo que te sobrou, simplesmente não vai expressar aquilo que a generosidade emprega. Então, simplesmente, às vezes, os mesmos 5 reais que eu posso dar e outra pessoa pode dar, o que envolve não é o valor. Porque cada um é uma questão. Exemplo, o que vale é o coração, né? Sim. Não adianta. As principais coisas, as pequenas coisas fluem dentro do coração. E você expressa aquilo que está dentro do coração. Então não adianta você pensar em coisas grandiosas se simplesmente, às vezes, algumas coisas simples você não consegue empregar. Então vale muito o coração, exatamente, porque sobra, ele não traz honra. Simplesmente ele é uma coisa que não tem sentido. Então são pequenas coisas que vão gerar grandes situações, né? Cara, para você expandir a sua plataforma, você tem que entender o quão generoso Deus já é por você, sabe? Porque o princípio do cristão, ele já vem porque Jesus veio e nos doou, entendeu? Então ele multiplicou isso em vidas. E através disso, eu fui alcançado, você foi alcançado. Então a generosidade, ela parte do princípio que você consegue transportar isso para outras vidas. Entende? Você consegue se doar, você consegue partilhar esses momentos, quer seja em qualquer ramificação que a generosidade emprega. Muito bom. Eu também acho que nessa questão da multiplicação, eu sempre penso na passagem da multiplicação dos pães. Que ali na Bíblia tem um passo a passo básico da multiplicação. A gente entrega, Jesus ele abençoa e reparte. No repartir vem a multiplicação. Então eu acho que para a gente expandir nossa plataforma, multiplicar aquilo que Deus confiou para nós, primeiramente vem a entrega. A entrega, a gente submete isso a Deus, ele vem com a bênção dele e no repartir, aí vem a multiplicação. Eu acho que para mim eu consigo enxergar uma fórmula da expansão de uma plataforma nisso aí. Na entrega, a bênção de Deus, ele reparte e aí então é multiplicado. Eu acho que de uma maneira mais prática, né? Eu acho que o princípio da multiplicação, ele sempre passa por você ter, né, como você falou, tá no centro da vontade de Deus, mas de uma maneira prática, a multiplicação, ela sempre envolve você estar servindo pessoas. Isso. Né? Eu acho que assim, você pegar, né, aquelas pessoas que crescem, né, que prosperam, elas sempre estão servindo pessoas. Sim. Né? Se você pegar o próprio José, ele prosperou no Egito. Por quê? Porque ele estava servindo pessoas. Ele não estava pensando, não, eu vou juntar, eu desvendei o sonho, sabe? Aquele pensamento assim, nossa, eu já sei isso daqui, eu vou esconder para mim, algo egoísta, Sim. né? Eu vou esconder para mim para que eu prospere. Isso daí nunca dá certo, nunca deu certo. Uau. Mas a partir do momento que eu falo assim, cara, eu tenho o propósito de abençoar pessoas. Essa é a semente básica. Né? É discernir, né, de tudo que Deus me deu, o que é semente e o que é pão, né? O que eu planto e o que eu como. Então eu posso falar que o egoísmo, ele se opõe à multiplicação. Exato. Uau, perfeito, perfeito.
Bom, o princípio da mordomia, no meu entendimento, ele se relaciona com prosperidade, porque a boa mordomia nada mais é do que você administrar bem Sim. aquilo que está na sua mão. É. É eu entender que tudo que eu tenho é a graça de Deus. Né? Não é algo que pertence a mim. Né? Nem a minha própria vida pertence a mim. Então, por isso que eu tenho que ser um bom mordomo daquilo que Deus me deu. Sim. Sabe? Ela se relaciona com prosperidade no ponto em que, na hora que Jesus fala, bom, eu te dou um talento. O que você vai fazer com isso? Você tem a capacidade de multiplicar isso em 2? Não, eu não tenho, eu vou enterrar. Então eu vou tirar o seu um talento e vou dar pro que tem 10, porque ele tá sendo um bom mordomo. Uau, né? Então, por mais que às vezes pareça injusto, né? Deus ele nunca tá exigindo você ser um bom mordomo ou você administrar bem o que ele. Algo além do que ele te deu a capacidade. Sim. Algo além da sua capacidade. A boa mordomia é sempre de acordo com aquilo que você tem. Exato. Sabe? Seria injusto da parte de Deus ser diferente disso. Como ter grandes coisas se eu não sou um bom mordomo de coisas pequenas, né? Sim. Como ter grandes responsabilidades se eu não executo bem pequenas responsabilidades, né? Acho que por isso que a mordomia e a prosperidade andam lado a lado. O quão melhor mordomo eu sou, mais Deus pode me confiar isso. A mordomia atrai a prosperidade. Mordomo é servo, né? Ele serve o seu senhor, né? Então, ele é empregado naquilo, então ele pega aquilo que Deus tem, aquilo que Deus já confiou, né? E através disso você granjeia, você vai além. E é exatamente isso, é verdade. Cara, a obediência simples se relaciona com a prosperidade com princípios básicos, sabe? Hoje em dia, às vezes a gente se perde em coisas simples, sabe? Exemplo, hoje várias pessoas se vislumbram com coisas simples, né? Às vezes um caráter, alguma coisa, ou a generosidade em si, porque hoje existem muitos corações corruptos, sabe? Sim. Então, às vezes, a simplicidade do generoso, sabe? De não você doar aquilo que te sobra, sabe? Mas realmente você entender e você aplicar os princípios básicos, né? De um verdadeiro cristão que é doar vida na vida, né? Não Sim. apenas o aspecto em dinheiro, certo? Que também é uma lacuna, também é uma coisa que se você entrar, você vai ser bem saciado nessa parte, né? Porque Sim. Deus, ele transfere tudo isso em coisas simples, né? Que são coisas básicas que a gente vive e a gente emprega. Sim. Tem um princípio de um movimento que eu gosto muito, do Circuit Riders, um movimento universitário da Califórnia, que eles dizem assim, que a obediência simples e radical muda a história. Então, os simples atos de obediência que eu tenho do meu cotidiano. Eu quero ser mais generoso, então eu preciso ter uma plataforma maior. Para ter uma plataforma maior, eu preciso ser o melhor mordomo. Como que eu faço isso? Cara, eu vou chegar na hora certa no meu serviço. É o básico. E não vou ser a primeira pessoa a sair. Sim. Eu vou fazer o melhor possível naquilo que está na minha mão ali na hora. A obediência simples é radical, por isso que isso muda a história. Eu acredito muito nisso. Esse vácuo, então, fazer a próxima pergunta. Eu achei que você ia fazer um adendo. Não, eu ia fazer, mas é que eu vi você bater nos dedos aí, eu falei, acho que não é a melhor coisa. Essa última pergunta eu vou fazer pra você, Lê. Não, deixa eu fazer um adendo. Pode fazer, por favor. Vai. E essa questão da obediência simples, eu acho ela muito interessante. Um dia eu tava tendo um tempo com Deus e eu tava questionando, né? Às vezes a gente torna complexo algo que Deus fez para ser simples. Sim. Né? E a complexidade está na nossa mente. Né? Isso tem causado diversos, às vezes até problemas, né? Distúrbios na nossa geração. Sim. Pela gente estar tornando complexo algo que Deus fez muito simples. E aí eu tava questionando Deus algumas coisas. Falei, Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei por onde começar aquilo. Tal. E aí Deus começou a me trazer na minha mente como os passos simples, né? Que nem você falou. Eu chego cedo. Eu sou honesto. Eu falo o que precisa falar, eu entrego o que tem que entregar, né? E aí a frase que Deus me falou é o seguinte: atitudes simples geram resultados extraordinários. Uau. Exato. Eu acho que investir no reino, né, pode parecer algo religioso, algo um clichê, mas eu entendo que é o melhor investimento que a gente pode fazer, porque é a única forma da gente investir em algo que é eterno. Sim. É investir em algo que nunca vai te dar prejuízo, né? Assim, isso a gente está falando de investimento financeiro, mas em questão não só financeiro, mas de tempo. Sabe, aquele retorno que vai além de retorno financeiro, aquela satisfação, aquele senso de propósito de você estar gerando impacto naquilo que mais move o coração de Deus, que são pessoas, que é onde a gente começou. Que vai fazer, é o que vai trazer uma multiplicação, né? É o que vai trazer uma boa mordomia, porque vai impactar a vida das pessoas.
Eu acho que nós, como os cristãos, a gente tem uma oportunidade única que as outras pessoas não têm, que é de trabalhar e investir por algo maior do que nós mesmos. Exato. A gente não vai fazer dinheiro só para pagar conta, só para pagar um boleto e para ter o carro do ano. Vai muito além. E o fato de nós, como os cristãos, a gente ter essa oportunidade de viver por algo que é muito maior do que nós mesmos, o nosso potencial é muito maior do que de uma pessoa comum, um não cristão, por exemplo. Porque a gente vive, a gente investe que é algo que vai além de nós mesmos. Por isso que eu acho que nós, como cristãos, nós temos a obrigação de ser infinitamente mais generoso do que um não cristão, por exemplo. Porque não para em nós. Nos atravessa, né, tudo isso. Com certeza. E o coração, ele voltado para a generosidade, ele abre portas que a gente não consegue calcular. Não é que é algo que a gente planta sabendo que vai colher. Sim, realmente, isso é um princípio. Mas só que a partir do momento que a gente sabe que é eterno, a gente consegue ter uma potência, sabe? A gente consegue levar isso com uma exatidão absurda, porque isso nos move. Isso faz com que realmente a gente observe passos largos na frente, para que realmente essa generosidade, ela alcança e ela abrange coisas que são eternas, que a gente vive e a gente ainda vai colher, às vezes simplesmente coisas que a gente fez lá no passado, mas com o coração voltado, com o coração generoso.